Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, 14 de julho, ao Jornal da Joyce para discutir as principais notícias do Brasil e do mundo. PGR apresenta hoje, daqui a pouco, a denúncia contra Jair Bolsonaro e o grupo do Núcleo 1 da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Isso deve acontecer daqui a pouquinho. Dólar fechou em alta, bolsa segue em queda, reflexo das incertezas do tarifácio. Alckmin lidera comitê contra o tarifácio de Trump e inicia agenda com o setor exportador. Termina a licença de Dudu Bananinha nos Estados Unidos e o mais vagabundo deputado do Brasil pode renunciar ao mandato. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da Joyce. Gente, vamos lá. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse hoje que vai se reunir com setores da indústria e do agronegócio amanhã. Ele está liderando um comitê interministerial contra o tarifaço. Alckmin vai liderar esse grupo com empresários, com o agronegócio. Amanhã já tem uma reunião com o agronegócio, com o setor também de aço. E o agronegócio é uma menina dos olhos da negociação. Alckmin é muito próximo do setor. Foi governador de São Paulo e muito bem avaliado. Esse movimento ajuda Alckmin a dar um passo para ficar onde está. Eu explico. Como vice de Lula na disputa em 2026. O problema é o tamanho do PSB e o desejo pelo MDB, sigla com maior capilaridade e que ajudaria o PT a ter mais peso e mais tempo de TV. Mas a maioria do MDB não quer, não. Michel Temer trabalha para levar o partido mais para a direita ou pelo menos para a neutralidade. Vários integrantes do MDB passaram para a cerca da oposição nesse governo. E ainda hoje, Lula assina o decreto de reciprocidade como resposta ao tarifaço de Donald Trump. Amanhã começam as reuniões, como eu disse para você, com os mais diversos setores da economia e com os ministros interligados aí, junto com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora, os governos Lula e Tarcísio estão disputando aí o protagonismo nessa agenda com o setor exportador brasileiro. E, gente, esse posicionamento, esse comitê interministerial criado aí pelo governo e liderado por Geraldo Alckmin vai dar muito protagonismo, eita gente, que até engasguei, muito protagonismo para o Geraldo Alckmin. Ele nunca foi exatamente um vice decorativo, ele sempre teve missões importantes, até porque ele está à frente do MDIC, o Ministério de Indústria e Comércio. Então não tem como ser um vice decorativo comandando uma pasta como essa. Só que o Geraldo Alckmin, ele é mais discreto, ele não é de chamar atenção para si mesmo, né? Ele é ali, ele vai devagarzinho, né? No estilo quase mineirinho, vai devagar ali e sempre. Ele não é de chamar protagonismo para ele, porque isso também seria um tiro no pé, né? Não tem nada que gere mais ciúme de um presidente do que um vice que chame muita luz, muito protagonismo para si próprio. Mas dessa vez ele dá um passo bastante firme, né? Um passo bastante importante para ter esse protagonismo que pode ajudá-lo a se manter, como eu disse, como vice de Lula em 2026. Né? Tem área do PT que não quer, o PSB, que é o partido de Alckmin, é muito pequenininho, então não justificaria, num momento como esse, né, manter o PSB com o cargo de vice, mas manter Geraldo, ainda que no PSB, se justificaria a depender de como todo esse imbróglio continuar. Então é algo muito importante, né? Só que nesse meio termo aí tem duas pessoas buscando o protagonismo, né? O governo Lula, o próprio Lula, através do Alckmin. O Alckmin vai ganhar naturalmente o protagonismo, mas o Lula quer puxar a sardinha para a brasa dele. E o governador Tarcísio. Eles estão disputando essa agenda aí com o setor exportador. Ambos marcaram reuniões com empresários amanhã para discutir a sobretaxa. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, vai estar na conversa convocada pela gestão de Tarcísio. Ele marcou pela manhã com 15 empresários. Quem fez a ponte de toda essa agenda, né, com o Tarcísio foi o ex-presidente da Fiesp e conseguiu, né, ter esses 15 nomes confirmados. Mas ainda pela manhã, o Geraldo Alckmin também vai ter reunião, primeiro com o setor siderúrgico, né, o setor de aço, e na sequência com o setor do agronegócio, que é um setor que anda de maus bofes há muito tempo com Lula, é um setor que apoia Bolsonaro, apoiou muito Bolsonaro, mas agora depois do tarifaço, né, que o Eduardo gentilmente deu de presente para o Brasil, né, um presente de grego para o Brasil, o setor já está de maus bofes aí também lá pelo lado do Jair Bolsonaro.
E por que o Tarcísio está fazendo essa movimentação toda? Ele está tentando diminuir um desgaste que teve por conta de se posicionar, logo no começo, a favor de Trump. Chegou a tirar uma foto com o boné de Trump. Isso azedou o ânimo do empresariado, que estava simpático à ideia de ter Tarcísio na disputa em 2026. Os passos de Tarcísio se reunindo com empresários para tentar negociar com os Estados Unidos também irritaram profundamente os bolsonaristas. Gente, é o seguinte, Bolsonaro, família Bolsonaro, é tipo a árvore de pinho, né, de pino. Cresce, 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 mas não cresce nada em volta, né? Então, cresce, fica frondoso, mas se alguém resolve querer crescer, aparecer, eles vão para cima com tudo. O Eduardo Bolsonaro, inclusive hoje, disse que a medida de Tarcísio se aproximar do empresariado, de procurar o empresariado paulista, que é quem mais perderia com esse tarifaço, porque é quem mais exporta, né, diz que a medida de Tarcísio foi pouco inteligente, né? Quer dizer, os bolsonaristas aí mais roxos, a turma da própria família Bolsonaro, né, morrendo de ciúme, morrendo de inveja do Tarcísio, que está fazendo o papel que tem que fazer, o papel de governador de São Paulo. Pisou na jaca quando botou o boné de Trump, fez feio, marcou gol contra, né, foi muito mal visto isso pelo empresariado, né, e pela própria turma do Tarcísio, né? Então foi visto nos bastidores, eu até cheguei a conversar com duas pessoas que estão no entorno do governo, estão ali dentro do governo, e eles realmente viram como a pior jogada de Tarcísio, essa de se posicionar já defendendo no Twitter as medidas de Trump. Depois ele voltou atrás, né? E o governo do Lula está tentando mirar outros mercados para 5 produtos muito exportados, lógico, tem muito mais produtos, mas inicialmente, né, vão começar as negociações por 5 produtos diferentes e o governo está mirando outros mercados para exportar esses produtos, caso o tarifaço se mantenha, porque a gente também não sabe, né, gente? Cada hora o Trump, né, vem uma coisa na cabeça dele. O que ele está querendo é uma coisa impossível, ele está querendo interferir na justiça brasileira. Tá querendo. É uma interferência tão absurda, tão sem lógica, tão sem noção, assim, que é difícil mesmo, né, crer que tenha gente que apoie um negócio desse. E tem gente que se diz qualificada, eu vejo nos comentários das minhas redes sociais, é um absurdo, é uma estupidez, assim, é uma, é uma sequência de estupidez, uma loucura. Assim, em que país além de ditaduras, alguém pode interferir diretamente em decisões do Poder Judiciário? Então, o que o Trump está querendo dizer é o seguinte: olha, então eu vou ser o ditador do Brasil. Né? Eu escrevi uma carta para ele, muito respeitosa, obviamente, mas ele mesmo sabe que é impossível o que ele está pedindo. Uma anistia total e restrita, né, chamando os bolsonaros de honestos. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Na carta, inclusive, eu detalho isso, a falta de honestidade da família Bolsonaro. Mas voltemos para a questão dos mercados e do governo mirando novos mercados para alguns setores. Setor de carne, café, suco de laranja, fruta, pescado. São as prioridades. Por quê? Porque a gente exporta muito desses produtos, né? Muita coisa. E quais são, então, os países que o governo está mirando nesse momento? China, claro, né? Até pelo tamanho da sua população. Austrália, Japão, México, Chile, Reino Unido e Arábia Saudita. São mercados que devem ser procurados para dar escoamento a esses produtos. Agora, a gente tem que colocar um pouco na balança, assim, quem mais perde e quem mais ganha, né, com esse tarifaço do Trump. Porque, claro, o governo por aqui está se preparando para o pior, né, mas acredita ainda que pode ter uma saída diplomática. Mas, quando a gente pensa nos Estados Unidos como um todo, né, o que os Estados Unidos está fazendo, não só com o Brasil, mas a União Europeia, por exemplo, ele anunciou uma tarifa de 30%, né, um tarifaço de 30%. O Brasil ficou com a maior tarifa, né? Pode ser que seja a Rússia, eu vou te dizer já já por quê. Mas os Estados Unidos também vão colher coisas ruins com isso, né? Como, por exemplo, uma inflação. Veja, o hambúrguer, né, que é o prato típico americano, tá praticamente no dia a dia dos americanos, o hambúrguer é feito com a nossa carne brasileira, né? E se a carne chega mais caro, sobretaxada, com um tarifaço, com uma sobretarifa, obviamente vai impactar, né, na alimentação, principalmente no hambúrguer.
né? E aí a gente pensa no café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. E quem mais consome são os Estados Unidos. Não existe outro país que dê conta de produzir tanto café quanto a gente, gente. Pelo menos agora, né, nesse futuro próximo. Pode ser que se começar uma plantação, sei lá onde, não sei da onde, mas o Brasil é gigante na produção de café e na exportação desse grão para os Estados Unidos. E os americanos são apaixonados, né, por café. Quando a gente vai tomar café da manhã, aqueles cafés da manhã típicos americanos, tem vários lugares, assim, a gente para lá, você vai pedir, você pede o que você quiser comer e você pede o café. O café fica sendo reposto o tempo todo. Você paga um café e toma 1 litro, 2 litros se você quiser. É o tempo todo reposto ali o café, né? Então o café faz parte do dia a dia do americano, né? Questão de frutas também, né? Suco de laranja, o americano toma muito do nosso suco de laranja. E o governo está vendo a Arábia Saudita como uma alternativa, porque a Arábia Saudita também consome bastante suco de laranja, mas não tem muitas informações sobre o nosso suco, né, sobre a qualidade do nosso suco de laranja. Mas é um setor que está muito preocupado com o que está acontecendo. Então, esse tarifaço, né, que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, mas já está gerando essa confusão toda, não só no Brasil, mas no mundo, esse tarifaço tem impacto em várias áreas da economia. Por exemplo, Porto de Santos. Porto de Santos prevê impacto do tarifaço. Porto de Santos é só o maior do país, né? Tanto em entrada quanto em saída de produtos, tanto em importação quanto exportação. Se o tarifaço se mantiver, Porto de Santos prevê uma drástica redução da movimentação portuária. E o café e o suco de laranja, que movimentam muito a logística do porto, né? Vão impactar diretamente aí nesse processo de exportação. Agora, como eu falei para você, né, quem mais perde se é o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos também vão perder muito com esse tarifaço. Acho que fica um pouco, quase que inviável a manutenção. O que eu entendo que está acontecendo, né? Qual é a cortina de fumaça por trás disso? O Trump trucou e disse, olha, eu quero anistia para todo mundo, deixa o Bolsonaro em paz, é a caça às bruxas e piriri pororó, e ele nem sabe o que está acontecendo direito aqui, porque duvido muito que o Trump saiba realmente quem é a família Bolsonaro, né? E os crimes que já foram cometidos, a sequência de crimes que já foram cometidos aqui no Brasil por essa trupe. Então, ele está indo para uma questão ideológica, não gosta do Lula, bom, eu também não gosto, né? Mas nem por isso o não gostar do Lula me dá chance, né? Me abre portas para que eu faça lambanças aí em nome do não gostar de Lula, né? Então, eu não gosto do Lula, mas também não gosto do Bolsonaro. São duas porcarias para o Brasil, né? Então, o Brasil perde, claro, os setores da economia brasileira estão desesperados, mas os Estados Unidos também perdem. E quem está com a corda no pescoço é a Rússia, gente. O Trump deu um ultimato e ameaçou a Rússia com mais sanções se a guerra não acabar em 50 dias. Isso foi hoje. Ameaça de tarifa de 100% contra a Rússia, caso não haja um acordo de paz com a Ucrânia, né? Então, difícil Putin também engolir essa, né? Se bem que nesse caso eu até apoiaria, porque não trata-se de uma questão de justiça, não trata-se de uma questão, trata-se de uma questão realmente do Putin recuar, tirar o pezinho de campo. Mas dificilmente Trump terá algum tipo de resposta positiva nesse caso, ainda mais vindo de quem vier. Quero falar com você do tiro no pé. Tiro no pé, gente. O Brasil vai aderir oficialmente à ação movida pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça, acusando o governo israelense de promover o genocídio em Gaza. Esse movimento do governo brasileiro promete complicar ainda mais as relações com os Estados Unidos. É mais uma estupidez do Celso Amorim. É mais uma estupidez do Celso Amorim. No momento em que, veja, a reunião dos BRICS e as declarações do Lula sobre uma moeda única, com os BRICS já fez essa confusão toda, né, nos Estados Unidos, fez o Trump, né, se antecipar e colocar o Bolsonaro aí na frente da história. Aliás, eu não concluí com você, eu quero concluir aqui o que eu acho que vai acontecer por trás dessa história do tarifaço. Trump anunciou tal, que é uma coisa que é impossível, que é ter ingerência sobre o judiciário brasileiro, que é uma anistia geral e restrita, impossível também, não vai ter jeito. Então, aí o que ele, né, o que eu acho que é o movimento que vai acontecer nesse jogo de xadrez? Bolsonaro
se fazendo, né, alguém assim realmente muito preocupado com o Brasil, né, depois de ferrar por todos esses dias a economia brasileira. Lembre-se, dólar em alta, bolsa em queda, né, tá tudo uma esculhambação, setores produtivos todos em polvorosa, os exportadores pelo menos, né? Mas aí eu acho que vai acontecer o seguinte: Bolsonaro vai dar uma de bonzinho lá pelas tantas e vai dizer: eu só me preocupo com o povo. Eu realmente abro mão, se for preciso, da minha liberdade em prol desta nação que não pertence a nenhum governo, mas ao povo brasileiro. E por isso, fiz o movimento de pedir para o presidente Trump rever essa política tarifária e baixar as tarifas para o Brasil. Presta atenção, gente, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aí se o Trump vai voltar atrás, não vai voltar atrás, porque tudo vai depender também do troco do Brasil, né, nessa história. Porque Lula mesmo já assinou o decreto de reciprocidade. Se não assinou, está para assinar, mas assina hoje ainda. Deve ser publicado, talvez, numa edição do Diário Oficial da União Extra ou amanhã cedinho, né? Mas ele já está tudo certo que ele vai assinar, tá? Então, isso também já foi dito durante essa coletiva que o Geraldo Alckmin deu um pouco mais cedo à imprensa, falando da criação do comitê antitarifácio aí. Então, obviamente que enquanto ficarão as taxas do Brasil, vai depender muito dos movimentos do governo. Agora, uma coisa é fato, seja governo Lula, Bolsonaro, qualquer governo que seja, nenhum governo pode se acadelar para uma movimentação de outro país na soberania nacional. Gente, hoje eu tô absolutamente gaga, rouca, porque eu tô assim, com uma gripinha daquelas que parece que eu peguei um gato e o gato me arranhou, eu engoli o gato e ele me arranhou. Então tá difícil, mas eu tô aqui firme, né? Então, desculpa as gaguejadas, as tropeçadas, mas tô aqui firme, né? Então, eu acho que no final das contas vai acontecer esse movimento, né? Bolsonaro vai tentar sair aí de bonzinho na história, de mocinha da história, né? O Trump vai fazer uma declaração, o Bolsonaro me ligou e só por causa dele, agora não vai ser 50, vai ser 30, vai ser 20, sei lá, né? Por enquanto o Brasil está naquela taxa dos 10%, né? Então, acho que pode ser esse o final para o Bolsonaro tentar marcar um gol com o setor produtivo. Mas esse gol vai ser um gol contra, porque não tem mais o que fazer, né? Foi muito ruim, foi muito estúpida a decisão, né? As informações que foram passadas por Eduardo Bolsonaro a assessores de Trump, né? Para que Trump desse tais declarações, isso foi um tiro no pé, foi uma estupidez, né? Então, isso já mexeu com a economia brasileira e isso já deu para perceber que tanto o Bolsonaro, pai, como os filhos, só pensam em si mesmo e não pensam no Brasil. Então, por óbvio, né, por óbvio que eles vão tentar fazer essa jogadinha aí, que é o que. Vamos ver. Vamos deixar a água passar por debaixo da ponte, depois a gente vê se eu tenho razão ou não. Porque desde que eu tenho falado as coisas, ó, desde lá, 2019, tudo se confirmou. Tudo que eu disse se confirmou. Absolutamente tudo. Então, vamos ver. Agora vamos falar de dobra de apostas. Uma aguinha aqui. A disputa entre a família Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes tem gerado consequências graves para o Brasil, intensificando as crises políticas, polarização social e instabilidade institucional. Esse aqui é o editorial que eu quero dividir com você. Apresento 10 demonstrações que confirmam que as inúmeras ações da família Bolsonaro para minar a justiça e fugir das responsabilidades pelos seus crimes arrastou o país para a lama, priorizando interesses pessoais em detrimento do bem-estar nacional. Ataques diretos ao STF, primeiro deles, e à democracia. Jair Bolsonaro, em 7 de setembro de 2021, declarou publicamente que não cumpriria decisões do ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de canalha e incitando apoiadores contra o Supremo. Essas falas incentivaram atos antidemocráticos, como pedidos de fechamento do STF, gerando instabilidade institucional. Segundo ponto, envolvimento em investigações de fake news. Eduardo e Flávio Bolsonaro foram incluídos no inquérito das fake news no STF, relatado por Moraes, por suspeitas de disseminação de desinformações e ataques a ministros ou qualquer um que cruze, né, o caminho da família Bolsonaro. Essa postura ampliou a narrativa de vitimização da família, alimentando a polarização e desviando o foco de pautas nacionais. Veja, esse é um caso que já deveria ter dado cadeia. Eu mesma denunciei em 2019 como funcionava o gabinete do ódio e como essa gente toda usava do dinheiro
público para criar mentiras, desinformações e destruir reputações. Ponto 3. Esquema de rachadinhas e interferências na PF. As investigações apontam que Flávio e Carlos Bolsonaro estiveram envolvidos em esquemas de desvios de salários de assessores. A tentativa de Bolsonaro de interferir na PF, nomeando Alexandre Ramagem como diretor, foi vista como uma manobra para proteger os filhos, intensificando a crise com o judiciário. Foi visto e foi exatamente uma manobra. Ponto 4. Tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro e aliados foram indiciados por suspeitas de articular um golpe após as eleições de 2022. A minuta golpista e o plano, o punhal verde-amarelo, que inclui assassinatos de autoridades como Moraes, mostram a escalada de ações para desestabilizar o governo com um impacto direto na confiança nas instituições. 5. Uso da BIM para espionagem ilegal. Eu fui vítima. Carlos Bolsonaro é investigado e liderou uma estrutura paralela da ABIN para monitorar adversários políticos, incluindo autoridades públicas de todo jeito. Essa operação, revelada em 2024, comprometeu a segurança nacional e intensificou conflitos com o STF. Agora, eu já falei dessa estrutura da BIM em 2019. No final de 2019, no meu depoimento à CPI das fake news, eu falei da BIM paralela, né? Mas aí tem que investigar, obviamente, claro, né? E aí se comprovou aquilo que eu tinha dito. Não tem nada que eu tenha dito que não tenha se comprovado, né? Tudo o que eu disse foi baseado em extrema informação interna, né? É informação, né? Não é só coisinha de bastidor, não. É informação que eu vi acontecer lá dentro. Ponto 6. Manipulação de narrativas internacionais. Eduardo Bolsonaro foi acusado por Moraes de interferir nas investigações contra seu pai, buscando apoio de figuras como Donald Trump. A sobretaxa de 50% imposta por Trump a produtos brasileiros em 2025, em retaliação às ações contra o Bolsonaro, prejudicou a economia nacional, evidenciando como os interesses pessoais da família afetam o país. Eles não estão nem aí para o Brasil, mas apenas para seus próprios interesses. Ponto 7. A deslegitimização do sistema eleitoral. Bolsonaro questionou repetidamente a lisura das urnas eletrônicas, especialmente após a derrota de 2022. Suas acusações, apoiadas por seus filhos, culminaram em atos violentos, como o de 8 de janeiro de 2023, que danificaram prédios públicos e abalaram a imagem do Brasil no exterior. Isso foi uma narrativa criada, né, junto com o gabinete do ódio. Ponto 8. Polarização e incitação à violência. A retórica agressiva da família, como as críticas de Carlos Bolsonaro a Moraes e ao STF, reforça a divisão social. Postagens em redes sociais e discursos inflamados mobilizam apoiadores radicais, gerando um ambiente de tensão e ameaças a autoridades. Isso precisa ficar muito claro. O roubo das joias sauditas, porque foi roubo. Ah, não, depois devolveu, mas primeiro roubou. A tentativa de Bolsonaro de se apropriar de joias presenteadas pela Arábia Saudita sem declarar a Receita Federal gerou um escândalo que desviou a atenção das pautas econômicas e reforçou a percepção de corrupção associada à família. Percepção não, né? Corrupção, né? Não tem outra coisa. Como é que alguém chega com um colar que vale milhões, com relógios que valem milhões, escondido numa mala, as coisas todas desmontadas para juntar ali na frente? É corrupção pura, né? E isso, obviamente, acaba minando a confiança pública. E, por último, o que a gente está vendo recentemente, esse desgaste diplomático com os Estados Unidos, a proximidade de Bolsonaro com Trump e as acusações de Eduardo Bolsonaro contra o STF levaram a retaliações econômicas, como essas tarifas impostas ao Brasil. Essas ações prejudicaram setores exportadores e demonstraram como a família prioriza a sua agenda política em detrimento dos interesses nacionais. A conduta da família Bolsonaro, marcada por ataques às instituições, interferências em investigações e manipulação de narrativas, transformou disputas políticas em crises que comprometem a estabilidade do Brasil. Essa dobradinha de aposta na desestabilização só será resolvida com o cumprimento da lei. Lugar de bandido é na cadeia. E também com a derrota pública pelo voto, quando a população, por meio do processo democrático, rejeitar nas urnas candidaturas que priorizem interesses pessoais em vez do bem-estar coletivo. A força da democracia brasileira, expressa no voto, é o caminho para superar esse ciclo de polarização e restaurar a confiança nas instituições. Minha gente. E hoje tem
tem sapatada do dia. Hoje tem sapatada do dia, né? Não podemos começar a semana sem a sapatada do dia. Quem será que vai levar a sapatada do dia hoje? Eu quero falar, gente, antes da sapatada, da intimidação padrão milícia. Você já deve imaginar, já dei uma pista, né? Nos quartéis, o murmúrio era um só. Aguardem 72 horas. Palavras que ecoavam até mesmo entre os generais. Agora, sobre o crepitar de uma fogueira em Miami, Eduardo Bolsonaro proclama aos quatro ventos, por todas as redes sociais e entrevistas, aguardem o dia 1º de agosto. Como se tivesse um bem-estar mórbido nele ao fazer essa ameaça. O delírio permanece inalterado. A canalice para salvar sua pele de seu pai de crimes cometidos no Brasil, usando o apoio de parte da população adormecida da capacidade de pensar por uma paixão irracional a um líder de extrema-direita, de constranger uma nação inteira, proferida a partir do conforto de um exílio sustentado pelo Pix, de quem ainda se deixa seduzir por tais quimeras. Isso é uma afronta à democracia, um desrespeito à vontade soberana do povo. Isso é mascarado de bravata em cima de bravata. Uma vez milícia, sempre milícia. E dito isso, termina a licença de Dudu Bananinha nos Estados Unidos. E o maior deles, né, o mais vagabundo dos deputados federais do Brasil, pode renunciar ao mandato, mas não vai ser assim rápido não, gente, ele vai enrolar. Hoje ele falou um pouco mais cedo que se eu voltar, eu vou ser preso pelo Moraes, né? Bom, você sabe que vai ser preso é porque aprontou, né? Se estivesse na igreja, não ia ser preso, né? É igual aqueles bandidos, né? De traficante, bandido, né? Que toma um tiro, aí chega no pronto-socorro, onde é que você estava? Ai, doutor, eu estava na igreja, né? Eu sei de, estava saindo da igreja, não sei por que me balearam. Eu sei disso porque meu marido é médico, né? E já atendeu muito trauma de crânio aí feito por bala, né? Gente que está aí ligada a crime, chega em pronto-socorro, eu estava na igreja, né? Então, Bananinha não estava na igreja, não está na igreja, né? Ele está fazendo, realmente tentando lascar com o Brasil. Então, vai terminar a licença dele e aí ele vai ter que decidir, volta para o Brasil ou não volta para o Brasil. Não vai voltar, né, gente? Porque sabe que a chapa tá quente aqui pro lado dele, né? A chapa esquentou pro lado dele, não tá fácil não a vida dele, ainda mais depois de tudo que ele fez contra o país, né? Tentando fazer com que haja uma interferência de uma outra nação na nossa nação soberana. Dito isso, ele perde imediatamente o mandato? Não, gente, não perde imediatamente o mandato, lamentavelmente. Por quê? Porque ele tem um monte de outros recursos para enrolar a Câmara, aí ele só perderia o mandato em caso de excesso de faltas, aí para você considerar o que é excesso de faltas, lá se vão dias e mais dias, então o vagabundo vai continuar lá vagabundeando, né, com o dinheiro do Pix, do abobado de parte do Brasil, que manda dinheiro para essa família, né, viver às custas no bem bom e lascar com o país. Então, hoje a sapatada, para você, Dudu Bananinha, o mais vagabundo deputado do Brasil. É isso aí, gente. Ai, meu Deus, vou ficando por aqui. Jornal mais rouco da internet brasileira. Obrigada pela companhia de todos, gente. Já não esquece não, faça a gentileza de compartilhar, passa esse vídeo para frente, curta, espalha, compartilha. Depois dá uma olhadinha também no meu Instagram, que eu vou colocar cortes lá para vocês, né? Assunto por assunto, para ficar também bem facinho de você rever aí aquilo que você quiser rever e entender um pouco melhor, tá bom? Super beijo para você, semana abençoada para todos nós e vamos que vamos.